Pessoal, boa tarde, né, novamente. Eu tava até vendo aqui com o Cauã e até a Juliana disse aqui que não. Na aula passada nós paramos na página 84, se não me falha a memória, tá? E quer dizer, da 84 nós temos só 84 até 87, na verdade, com conteúdos, ou seja, seria basicamente ou melhor, finalizamos o livro. E aí, na minha lembrança, eu tinha informado que nós terminaríamos essas duas páginas, faríamos a revisão, tá? E em seguida eu disponibilizaria a prova. Alguém lembra desse momento? Porque o Cauã disse que não, mas eu ainda estou ainda com uma teimosia, porque a minha dúvida aqui era a turma de quarta e... É, vocês estão dizendo que não, né? Fazer o quê? Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Já que nesse caso não foi com a turma de vocês, ou vocês não se recordam aí, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui poucas páginas para terminar, e aí a gente volta para dar revisão para vocês. Então eu gostaria da interação aí, onde vocês pudessem me colocar qual dúvida, qual dificuldade que vocês estão tendo em praticar em casa e tal. Eu só digo a vocês o seguinte, ó, eu venho cobrando para vocês estudarem em casa, mesmo que seja no celular, esse conteúdo dá para vocês fazerem no celular. Então, assim, não existe uma desculpa, né? Esse conteúdo vocês podem estudar em casa, independente de ter computador ou não. E aí, o que é que acontece? sem sem a prática, ou seja, sem vocês estarem praticando em casa, tá? Vai ser complicado de vocês fazerem a prova. Eu, no sábado eu apliquei uma prova de CSS, que é o próximo módulo de vocês, e eu vi que muita gente que não praticou durante o módulo, ou seja, achou que só as aulas iria resolver, estão tendo dificuldades básicas, tá? Então, vamos aproveitar essa aula de hoje para a gente já fazer isso. A gente é, termina o conteúdo, faz uma revisão, e aí eu coloco para vocês o momento de vocês colocarem as dúvidas que vocês têm, as dificuldades que vocês têm para a gente tentar tirá-las. Tá? Então, eu espero que vocês possam colaborar e interagir, né? Porque senão fica meio complicado para a gente. Pessoal, deixa eu compartilhar aqui onde foi que nós paramos na aula passada. Olha só, na aula passada, nós paramos nesse formulário aqui, correto? Todo mundo aí lembra que nós paramos nesse formulário? Hein, pessoal, todo mundo me confirma aí, por favor. Ok, Liza, valeu. Então, ó, na aula passada, nós vimos como colocar nome, tá? Nós vimos como fazer com que os campos eles sejam prioritários. Por exemplo, digamos que eu venho aqui, eu clico em cadastrar, observe que ele já vai jogar para mim a mensagenzinha de preencher o campo. Então, vimos como colocar os campos obrigatórios, vimos também como deixar, ou seja, colocar o tipo de dados e-mail, porque aí é necessário que coloque-se no formato de e-mails, tá? Nós vimos também, por exemplo, vou colocar aqui, gmail.com, por exemplo. E aí eu mostrei para vocês como colocar o botãozinho aqui de anexar algum arquivo, de inserir algum arquivo. Então, digamos que seja um formulário de cadastro de alunos, digamos assim, um serviço online. E aí, digamos que tivesse o campozinho para anexar, por exemplo, o histórico do aluno, né? Então, ó, por exemplo, pegar qualquer imagem, vou abrir e observe que a imagem já fica lá, tá? Então, observe que ela já fica prontinha aqui. Então, nós poderíamos colocar, ou seja, um tipo, um campozinho exatamente para carregar o arquivo, que seria um exemplo histórico da escola passada, ou seja, o histórico
Deixa eu ver aqui, Vanessa disse, professor, saiu o programa. Que programa, Vanessa? Não entendi. Pessoal, todo mundo consegue visualizar aí o formulário? Não entendi o que foi que caiu, o que saiu da Vanessa. Deixa eu ver se ela responde aí. Beleza, muito bem. Ok, valeu aí. Então, nós vimos como anexar. Mostrei para vocês na aula passada que nós podemos, por exemplo, colocar botões onde ele direcione para pontos diferentes. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, cadastrar, ele cadastrou e permaneceu na mesma janela, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, vou colocar de novo aqui, Jadiel, só para vocês verem aqui, @gmail.com, por exemplo. E aí, se eu clicar em cadastrar membros, ele está fazendo uma conexãozinha com o banco de dados, tá? Na verdade, o banco de dados não existe, então ele para aqui, inclusive ele passa por padrão para uma nova página, ok? O limpar, se eu clicar aqui, ele simplesmente limpa, ele não pede, independente se eu coloquei só um campo e eu pedir para limpar, ele vai limpar, ele não vai dizer que até para limpar teria que ser colocado, cadê aqui, o formulário, no caso. Ou, deixa eu ver aqui. Então é só você, Vanessa, viu? Deixa eu sair aqui, colocar ele de novo para todo mundo. E agora deixa eu colocar o navegador novamente, mas aí foi um erro só no seu, viu, Vanessa? Vamos lá. Então, observa que nesse caso aqui nós criamos todos esses botões. Na página 83 tem até uma coisinha aqui bem interessante, que é esse form target, tá? Então, esse form aí, ele só escolhe o seguinte. Por exemplo, quando eu cliquei aqui em cadastrar membros, ele abriu uma outra página. Quando eu clico simplesmente em cadastrar, não sei se vocês observaram, mas ele ficou simplesmente na mesma página. Por exemplo, ó, vamos lá novamente, ó. Por exemplo, gmail.com. Quando eu clico aqui em cadastrar, ó, ele envia, digamos, cadastra, mas ele permanece na mesma janela. E quando eu clico, por exemplo, deixa eu voltar aqui, né? Aqui no cadastrar membros, ele direciona para um outro endereço, que seria, por exemplo, o arquivo PHP, mas nesse caso ele não tem, então por isso ele trava aqui. Inclusive, observe lá em cima, ó, ele abre como se fosse ó, o link aqui em cima, ó, cadastro, membros.php. Não existe esse arquivo, por isso que ele está aparecendo essa janelinha aqui, tá? Mas a gente pode direcionar para uma pasta, para um local, por exemplo, aliás, para que abra-se uma nova janela. Tranquilo, Vanessa. Ele vai para uma outra janela também nessa possibilidade aqui de cadastrar, ok? Vamos verificar aqui, eu vou compartilhar com vocês o Sublime para a gente fazer. Então aqui, ó, na página 83 tem esse form target aqui, ó, ele diz o seguinte, o atributo form target define como um arquivo de resposta do formulário será carregado, de forma bem semelhante aos atributos de um link. Os valores destes atributos são, tá? Aí observa que ele tem o underline blank, a resposta é exibida em uma nova aba, uma nova janela ou aba. O underline self, a resposta será apresentada na mesma janela. Esse é o valor padrão, tá? Que é o que já está na verdade, não precisa nem a gente colocá-lo. Aí vem o underline parent, o arquivo de resposta é carregado na mesma janela. E o top, underline top, carrega o arquivo de resposta em toda a janela. Então, digamos que nós vamos colocar esse atributo dentro aqui, ó, do cadastrar, que é na linha 14, tá? Ó, que foi o que a gente já fez aqui. Eu vou simplesmente vir aqui na frente, ó, que nós já temos, não precisamos montar outro formulário. E aqui simplesmente eu vou colocar aqui, ó, form, deixa eu, só um minutinho aqui, form target.
E esse form target aqui, eu posso usar uma das propriedades que vem formando ali. Por exemplo, vou colocar o underline blank, um exemplo. Então, colocando dessa maneira, quando se clicar em cadastrar, o resultado não aparece na mesma janela, ele dá em uma outra janela. Vamos ver aqui como é que funciona lá, tá? Já fiz aqui, salvei. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui o navegador. Vou atualizar, ó, atualizei para ele zerar aqui. Vou colocar agora. Bom, vou clicar em cadastrar. E agora. Ah, ele permaneceu aqui. Ah, permaneceu não, pessoal. Observa lá em cima que ele abriu aqui outra página. Deixa eu voltar aqui só para vocês verem. Aqui na barra de títulos, ó, eu só tenho só esse arquivo com o nomezinho aqui, atributos, ó. Vou clicar em cadastrar e olha o que é que acontece. Ele simplesmente abre uma nova página em branco, tá? E os dados são enviados. Então, cada um vai ter um segmento diferente aqui. Deixa eu alterar aqui, colocar o outro, tá? Ao invés do blank, eu vou colocar, por exemplo, o self aqui, ele corresponde à mesma coisa, então não vai mudar nada. A gente vai usar o parent aqui, que é o arquivo de resposta carregado na mesma janela. Por exemplo, vou colocar aqui underline, yes, parent. Ok, deixa eu só salvar aqui para a gente ver o que é que vai dar. Vamos lá, Jadiel, gmail.com. Vou clicar em cadastrar. Ele ficou da mesma forma que não mudou nada, então a janelinha foi lá. Ou seja, ficaria mais interessante a gente usar o blankzinho lá, porque ele vai para uma nova página, tá, pessoal? Seria basicamente isso. E esse blank aí, ele funciona como se fosse um link também. A questão é que ele não deu uma possibilidade aqui dentro do atributo dele, da gente, por exemplo, colocar um link de uma tela de agradecimento, por exemplo. Mas eu sou teimoso. Deixa eu ver aqui se eu consigo, tá? Acho que eu não vou conseguir aqui. Deixa eu só mandar vocês aqui para o Sublime. Para a gente ver. Uma coisa, pessoal, que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte. Quando vocês estiverem desenvolvendo aí, vocês começam a ter ideias de como resolver uma determinada situação. Eu tenho 2 alunos do sábado intermediário que eles estão terminando agora o CSS sábado. E eu gosto muito assim de como eles fazem. Muitas vezes eu não lembro nem da tag e eles dizem o seguinte: professor, será que se a gente trabalhasse com essa tag tal, poderia ficar até mais interessante? E aí eu digo, vamos ver lá, às vezes eu nem lembro mesmo da tag, ou às vezes lembro mesmo. E aí eu digo, ó, mostro para todo mundo e até cito como exemplo, porque isso é uma prova que eles estão praticando, que eles estão estudando, muito embora eles não tenham, digamos, o computador, melhor, um deles não tem o computador, mas eles vão pesquisar, eles vão além do livro. Né? Então ele pega tags que nos livros não tem. Então ele traz, é bom porque ele aprende mais, que ele está praticando mais, e ele passa o conhecimento para o pessoal. Aqui eu não tenho, deixa eu ver se eu tenho como abrir uma tag link. Eu vou só tentar aqui, mas eu acho que não vai, viu, pessoal? Deixa eu só ver aqui eu sou teimoso, sabe? Inclusive, eu digo a vocês, se vocês sejam teimosos mesmo, por exemplo, vou colocar aqui HTML, eu não sei se ele vai funcionar, mas é um teste, tá, pessoal? Ou seja, aqui dentro, ó, eu já estou vendo que tem um erro aqui, porque ele está em destaque aqui. Não sei se é do lado. Também não. Ponto vírgula aqui não vai funcionar. Deixa eu ver se ele vai. Deixa eu fazer um teste aqui. Eu acho que não, mas deixa eu fazer um teste antes aqui. Quem trabalha com desenvolvimento, o diferencial é exatamente essa questão da criatividade, de tentar
Não deu certo. Não deu certo aqui. Ele fala assim, que é algo próximo de um link, mas ele não dá a possibilidade da gente linkar. Quando eu coloquei, professor, tem como criar um e quando as pessoas se cadastrem, mostrar no meu e-mail, o Vanessa tem, não com HTML somente, tá? O que acontece aí você vai ter que trabalhar com o PHP, porque vai ter que ter um banco de dados também, tá? Então, primeiro, quando haver o cadastro ele vai para o banco de dados, tá? Agora, existe sim no HTML você colocar, por exemplo, um link para que quando as pessoas se cadastrem, você receba no seu e-mail o cadastro daquela pessoa. Tem sim. Não é possível a gente fazer isso só com HTML, mas óbvio que é possível, certo? É preciso que tenha um banco de dados, ele seja bem completinho nesse aspecto aqui. Certo, pessoal? Então aqui, eu fui tentar colocar um linkzinho aqui para quando a pessoa, por exemplo, clicar em cadastrar, apareça um nomezinho lá, dados enviados com sucesso e tal. Mas ele não, dessa forma aqui, ele não deu certo, tá, pessoal? Então teria que criar de uma outra maneira, e aí a gente tem que ver essa forma aqui, ou melhor, rever. Mas a minha ideia foi colocar um linkzinho aqui, onde após o cadastro, após clicar em cadastrar, ele aparecesse uma tela agradecendo pelo cadastro. Nada, Vanessa. E né, agradecendo, né? Só que me parece que isso daí a gente só consegue com JavaScript, tá? Na minha lembrança. Porque o que dá interação é o JavaScript, exatamente. Tá? Então essa interação teria que ser feita no JavaScript. Eu fui só tentar aqui para ver se eu conseguia que aparecesse uma outra página, tá? Um botão, quando clicasse ele fosse para uma outra página. Mas não foi, infelizmente. Vamos lá. Na página 84 do livro, ele vem um outro atributo aí chamado de Platen, na verdade. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, tá? Esse pattern, na verdade, o que é que acontece? Nos bancos de dados, eles são citados como máscara de entrada. E a máscara de entrada, ela corresponde a você delimitar, tá? A quantidade de caracteres que vai ser inserido e você delimitar também qual vai ser a posição em que esses valores serão inseridos. Por exemplo, telefone, tá? Telefone nós sabemos que é um padrão. Inclusive, máscara de entrada, ou esse pattern aqui, que ele depois ele vem com um complemento chamado de placeholder, né? Então a gente usa os dois, na verdade. E aí o que é que acontece? Tá? Ele basicamente a gente usa quando a gente quer padronizar os valores a serem inseridos. Então, por exemplo, o CPF, se a gente observar, todos os CPFs ele tem todos 11 dígitos, tá? Se a gente pegar, por exemplo, o CEP, tem lá todos os 8 dígitos. Se eu pegar, por exemplo, celular, telefone, CPF, CNPJ, por exemplo, então a gente só usa esse atributo quando a gente quer colocar, digamos, quer formatar, fazer com que todos os valores estejam formatados. E de que forma eu não posso utilizar esse atributo? Por exemplo, o RG. O RG, cada pessoa pode ter números, uma quantidade de números diferentes. Então, dessa forma, não seria interessante a gente usar em RG. Em e-mail também não, porque o nome do e-mail ele vai variar, tá? Então, seria basicamente naqueles conteúdos que o valor ele fosse padrão, ele tivesse um formato padrão. CPF, telefone, CEP, tá? CNPJ, então basicamente seria esses valores que a gente complementaria. Para a gente fazer ele aqui, deixa eu ver só se eu consigo aqui enviar, aliás, colocar aqui. Eu vou colocar ele abaixo do e-mail aqui, tá, pessoal? Abaixo da linha 12 aqui. Deixa eu só verificar aqui. Eu tenho uma ali. Só confirmar aqui, beleza. Então, ó, eu vou criar um campo aqui, tá? Eu vou colocar lá o nomezinho de label.
E dentro desse label, inclusive, aliás, eu não vou nem usar o label porque esse padrão aqui ele está utilizando a tag P, tá? Então, eu vou colocar aqui uma tag P. Poderia usar o label também, inclusive eu acho mais interessante. E esse label eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, celular, tá? Celular, 2 pontos. E logo após o celular, eu vou colocar um input, tá? Esse input, ele vai ser do tipo, deixa eu ver aqui, viu? Que ele não está informando aqui o tipo, na verdade. Eu vou colocar number, porque eu já sei que celular, obviamente, só tem número, tá? O nome dele será celular, tá? Aqui à frente, ele está pedindo um ID, a gente coloca até um ID aqui, por exemplo, telefone novamente, mas esse ID aqui, ele só seria utilizado quando a gente fosse para o CSS, coisa que a gente não vai, então ele seria relevante, tá? Primeiro, eu vou dizer que esse dado, ele é requisitado, ou seja, ele é obrigatório, então, coloquei esse atributo aí, lembrando que nós podemos usar, por exemplo, o true, tá? Para dizer que esse dado é obrigatório, ou eu posso deixar ele assim também, ó. Então, existem duas maneiras. Sem o igual e as aspas, ou se usar as aspas, que use com o true, tá? Que corresponde à mesma coisa. Então, primeiro eu vou colocar aqui, ó, esse atributozinho aqui. E dentro das aspas, eu vou colocar, por exemplo, uma barrazinha. Eu vou colocar o D, que seria dígitos. Eu vou dizer, por exemplo, que um telefone hoje, ele está, um celular, digamos, ele está com 5 dígitos, tá? Vamos lá. A letra D é sempre dígito, tá? Vou colocar um sinalzinho de menos, que é a separação dos números, tá? E aí vocês me perguntam o seguinte, professor, mas por que teve que colocar essa interrogação? Isso, pessoal, entenda como se fosse uma fórmula do Excel, que vocês já viram, tá? Então, a gente usa essa interrogação aí apenas para formatação. Aí eu vou colocar um D novamente, e entre colchetes aqui, então eu sei que são 5 e 4. Pronto. Tá? Então, esse daqui seria o padrão do celular. Então, por exemplo, 99999, aí tracinho, 9999. Então, 5, tracinho 4. Eu poderia também colocar um 82, se fosse o caso. Deixa eu ver aqui que ele não me mostrou como aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho como colocá-lo, tá? Deixa eu ver aqui se eu coloco ele aqui no início. Vamos D. 82 são 2 dígitos. Então eu vou colocar, inclusive vou colocar entre parênteses, não sei se vai dar certo esse parênteses que eu vou usar aqui, tá? Mas eu vou colocá-lo assim. Se não der certo, eu corrijo ele aqui. É de acordo com a minha lógica aqui, tá? Vamos lá. Então, já fiz a formatação. Ainda tem aqui, pessoal, ó, esqueci, tá? Vamos lá. Aí vem aqui o complemento desse atributo, que é o placeholder. E, na verdade, esse placeholder aí, que a gente já utilizou ele, na verdade, ele corresponde a uma legenda. Então, ele ficaria assim, ó, 00, aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tracinho 1, 2, 3, 4, tá? Então, seria uma legendazinha para o campo. Salvei aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver se tem uma mensagem aqui. Ô Vanessa, na verdade, se você quiser colocar esse required aqui no início, ó, não tem problema não. Por exemplo, se eu colocá-lo aqui, ó, vou só selecionar ele aqui, só para você ver que não vai influenciar. Essa ordem é porque geralmente a gente define no final, mas ó, se eu colocar ele aqui no início, não tem problema. Então, essa ordem aqui, por exemplo, required, tape, name, ID, aí é uma ordem que você cria, tá? Então, vou fazer aqui um Ctrl S. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o navegador.
para a gente poder fazer esse teste aí. Então, ó, por exemplo, 82, vamos ver se ele vai aí, ele não colocou como obrigatório os parênteses, né? Então, 82, aí eu vou colocar 9, 99, 99, até ele passar aqui, não, ele nem vai passar. Vamos lá, 99, 99. Ele até aceitou, vamos ver se ele aceita mesmo na hora de enviar, porque aqui é o teste. Insira um número. Pois é. Deixa eu ver aqui se ele vai assim. Insira o número. Deixa eu só apagar essa partezinha aqui, que eu acho que não deu certo. Essa partezinha que eu coloquei aqui do 82 lá. Nove, 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 nove. Tem 6 aqui. Já sei também o que foi. Ele não. Deixa eu ver aqui. Já sei o que foi. Deixa eu dar uma corrigida aqui. Porque eu coloquei o type, coloquei o number lá, e o number ele só aceita número. E aí eu tô colocando o sinalzinho de menos, tá? E por isso ele não tá indo. Vamos ver aqui. Seria isso aqui. 82. Vou colocar entre parênteses. 82. 99999, tracinho 9999. Clicar em cadastrar. É preciso que o formato corresponda ao exigido. Então, vamos apagar aqui. Vamos cadastrar. Pronto, aí ele foi. Tá, pessoal? Então, nesse caso, eu vou ter só que mudar essa legendazinha aqui, ó. Mudar só a legenda aqui, ó. Deixa eu atualizar, ó. Para não colocar o 82, porque o 82 ali, ele que tava dando um errozinho, tá? Então, observe que se eu colocar esse aqui, agora ele vai de boa. Deixa eu apagar essa parte aqui, só para a gente testá-lo. Cadastrar e observe que agora ele aceita de boa. Só para vocês entenderem melhor, deixa eu colocar mais um campo aqui, tá, pessoal? Vou colocar mais um campozinho aqui. Digamos que eu vou colocar aqui uma outra tag P, tá? Eu vou colocar aqui, ó, CPF, tá? 2 pontinhos. Aí eu vou colocar aqui um input. Eu não vou colocar o type mais, porque, ó, se vocês observarem, aqui no celular eu tirei o type. Que eu tinha colocado só number, né, ou seja, número, e ele não aceitou o sinalzinho de menos, e era o erro que estava dando lá. Então, o name aqui eu vou colocar CPF, por exemplo, tá? Não vou nem colocar mais os outros, tá? Então, vou colocar esse pattern aqui, aí vou colocar. Nesse caso, a formatação aqui já vai ser um pouquinho diferente, ó, o CPF, ele é formado assim, ó, 3 dígitos, tá? Aí mais uma barra, melhor, uma contra barra aqui. Aí outro D. Aí veio, por exemplo, cadê aqui? Mais 3 dígitos. Eles são 11 dígitos ao todo. Então é 333, pontinho, aliás, tracinho, 2, tá? Então, ó, 3. Vamos lá, eu só vou repetir aqui porque é igual. Como vocês já viram, eu não gosto nem de estar repetindo aqui, ou melhor, digitando várias vezes. Então, eu vou colocar aqui, novamente, agora um tracinho, tá?
E esse tracinho eu vou colocar uma interrogação, ok? Barra D. E agora são 2, tá, pessoal? Agora são 2. Deixa eu só fazer uma correçãozinha. Vou colocar um ponto aqui, eu não sei se ele vai ser... Porque no livro ele não mostra isso, então eu vou só fazer essa separação aqui para ver se ele der certo. Se ele não der, não tem problema, a gente vai lá e faz a correção, tá? Então, ó, 3, 3, 3, tracinho 2. Ok? Vamos ver lá como é que fica. Vou fazer aqui um Ctrl S. Observe que já apareceu o formulário, tá? Então, eu vou colocar lá, ó. Deixa eu apagar aqui uma parte, porque tudo é obrigatório. E-mail.com. Telefone já está aqui. O CPF, ó, o formato já é esse daqui, ó. Não vou nem colocar, aliás, já está aí tranquilo. Eu vou clicar em cadastrar e observe que ele deu certo, pessoal. Ó, tá vendo que ele já cadastrou, inclusive ele está até abrindo aqui, que eu acho que eu deixei, acho não, deixei lá aquela opçãozinha lá de direcionar para uma outra página, tá? Então, ó, vocês observem aí que a gente usa esse atributozinho aqui, ó, do pattern. Inclusive, eu vou colocar até aqui o de obrigatório. O obrigatório, cadê? É o holder, tá? Que é a legenda, né? Então, seria 000.000.000, tracinho 00. Então, todo mundo tem a mesma quantidade de dígitos no CPF. Então, para vocês usarem esse pattern aí, a gente usa sempre, tá? Que os dados, eles são padrões para todo mundo. E lembrando, eu não posso utilizar ele para valores que não sejam padrões. Por exemplo, RG. RG, cada pessoa tem um número diferente de RG, tá? Ou melhor, na verdade, eu acho que é feito por como se fosse lotes. Então, por exemplo, tem uns lotes que os números são iguais, outros lotes já são diferentes, mas enfim, as pessoas não vão ter a mesma quantidade de dígitos no RG, por isso a gente não usa. Tá? Então, a gente só usa apenas para aliás, valores padrões. Ok? Pessoal, entenderam aí a respeito dessa questão da máscara de entrada, né? Que é utilizando esse pattern aqui para a gente formatar os valores de entrada em um campo. Vocês compreenderam aí? Preciso explicar novamente. Pessoal, Juliana entendeu, Samuel entendeu. Quem mais aí, pessoal? Lembrando que quem não entende, pessoal, coloca lá, professor, não entendi, explica novamente. E eu explico com todo prazer, mas eu preciso que vocês me falem, tá? Beleza, valeu aí, Samuel. Pessoal, continuando aqui, tá? Na página 85, pessoal, na página 85, ele vem um outro atributo chamado de autocomplete. Eu acho que já dá para entender aí qual é. Deixa eu ver aqui, viu? Ah, tá, beleza. Então, o autocomplete aí, eu acho que já dá para vocês perceberem o que seria esse autocomplete, né? Inclusive, ele meio que já está funcionando ali, ou seja, quando a gente começa, ele vai complementando, mas ele vai complementando com base nos conteúdos que já foram inseridos, tá? A Vanessa colocou, pattern, na verdade, é para colocar a quantidade de números que o campo vai receber. Exatamente, que a gente chama de valores padrões, Vanessa, tá? A gente não pode colocar esse pattern aí
como atributo de um campo que seja com valor variável. Por exemplo, eu não posso colocar o RG, por exemplo, porque umas pessoas têm 5 dígitos no RG, outras pessoas têm 7 dígitos no RG, outras pessoas têm 8, outras têm 9, outras... Eu já vi gente com 4 dígitos, por exemplo, no RG. Então, quer dizer, não tem como a gente estabelecer um padrão enquanto é isso. E se a gente colocar, por exemplo, um padrão diferente, deixa eu só testá-lo aqui, tá, pessoal? Só para... Porque eu sou teimoso aqui, deixa eu ver se eu coloco, crio aqui uma situação de erro para vocês terem uma ideia de como funciona, tá? Pronto, eu criei aqui o que é um RG, Samuel Pereira? O que é o RG? RG é registro geral, tá? Todo cidadão, tá? Todo cidadão tem um RG, inclusive você, tá? Todo cidadão tem um RG, que é um registro geral criado pelo Estado, tá? E nós temos um CPF, que meu Deus, agora vi, CPF, Cadastro Nacional de Pessoa Física, tá? Que é feito pelo governo federal. Pessoal, eu coloquei aqui esses padrões aqui, por exemplo, ó, número de telefone, tá? Eu vou aqui vou encher de número, ó, olha só, viu? Ou seja, não está mais no padrão, tá? Não está mais naquele padrão de números de celular. A mesma coisa aqui, ó, do CPF, não está no padrão do CPF, a não ser que eu coloquei 11 aqui, ó, 3, 6, 9, eu coloquei 11 certinho, aí ia dar certo. Vou colocar isso daqui. Vou clicar em cadastrar e observe que ele diz o seguinte, é preciso que o formato corresponda ao exigido, tá? E qual é o formato do exigido? São 5, tracinho. Mesmo se eu colocar 3 aqui, ó, são 4. Olha o que, é que ele vai dizer. Ainda não corresponde. Aí eu vou clicar, vou botar mais um 9 aqui. Então, eu vou cadastrar. O celular, ele passou, tá? E no CEP, aliás, no CPF, observa que agora ele não passou. Ele está dando para o CPF, é preciso que o formato corresponda ao exigido. Então, se eu colocar aqui, ó, até se eu colocar aqui, vamos lá, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se eu clicar em cadastrar, aí observa que ele aceitou, porque ele tem 4, aliás, tem 11 dígitos, tá? É porque ele está, deixa eu apagar esse atributozinho aqui, que ele não está indo para outras páginas, tá, pessoal? Toda vez ele fica passando aqui para uma outra página e só fica trazendo aqui a gente. Deixa eu apagar ele aqui, que é o formatagem. Vamos voltar lá. Vou colocar isso aí mesmo. Aí aqui eu vou, ó, o padrão é aquele. Se eu colocar qualquer outro padrão, se eu colocar aqui qualquer outro padrão e clicar em cadastrar, ele é preciso que o formato corresponda ao exigido. Então, o formato do exigido são 9 dígitos. Eu posso até digitar, eu acho aqui sempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar mais um aqui. Olha, ele já passou, ou seja, tem que ter 9 dígitos, não pode passar. O CPF aqui são 11. Então, eu tenho 3, 7, 8, 9, 10, 11. Aí agora eu posso cadastrar e observe que ele já zerou o formulário, já foi embora os dados. Ok? Vamos continuar aqui, tá? Então, na página 85, vamos fazer o autocompleto, que era o que a gente ia fazer aqui, né? Então, o autocompleto, ele diz o seguinte aqui, ó, o atributo autocompleto permite que o desenvolvedor defina se um campo de texto, por exemplo, terá um recurso de autocompleto habilitado.
O atributo autocompleto possui os valores on e off, permitir ou não que o campo de entrada ofereça a possibilidade de autocompletar. Se este atributo for inserido no elemento form, todos os campos de textos no formulário receberão as definições feitas neste atributo. Tá? Então, quando nós colocamos o autocomplete, por exemplo, lá no Excel, lembra que quando, por exemplo, se a gente cadastrasse uma vez a Maria dos Santos, um exemplo, quando a gente começasse com M, automaticamente ele já dava o autocompleto da Maria dos Santos, para que a gente não cadastre tudo novamente. O livro aqui, ele colocou o seguinte: se a gente colocar o autocomplete aqui na linha 8, que é na tag form, quer dizer que todos os campos abaixo serão aplicados automaticamente. Para não precisar eu vir aqui, por exemplo, no nome, aí chegar aqui e colocar, por exemplo, um autocompleto para o nome, um autocompleto para o e-mail, um autocompleto para o celular, um autocompleto para o CPF. Então, no form eu já aplicaria tudo de uma vez só. Por outro lado, suponhamos que você diga o seguinte: alguns campos eles não serão completados automaticamente. Aí, nesse caso, vocês colocam individualmente um por um. Mas, por exemplo, vamos colocar aqui o autocompleto em todos, depois, se for o caso, a gente só muda para um. Então, ó, eu vou aqui na tagzinha form, eu vou colocar aqui um autocompleto, lembrando que nós podemos utilizar o on, que é o ligado, e eu posso utilizar o off, que é o desligado. Tá? Então, na verdade, o off ele vai corresponder à mesma coisa de eu não ter colocado, não faria diferença. Tá? Então, digamos que eu vou colocar o on, que seria... deixa eu ver aqui, viu? Mesmo. Vamos lá. Colocaria o on. Vou fazer aqui um Ctrl S. Vamos ver lá. Ó, quando eu começar a colocar aqui, na verdade ele já está, ó, autocompleto, ele já dá os valores aqui abaixo, ó. Tá vendo? Já dá os valores aqui abaixo. Mas digamos que eu vou colocar ele autocompleto, aliás, vou tirar o autocompleto, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui para ele. Ou seja, ele não vai aparecer mais. Deixa eu só mostrar aqui. Ao invés de eu colocar o on, vou colocar o off agora, tá? Vou desligar. Ó, vamos lá de novo. Na verdade, não tinha nem necessidade de eu ir até lá. Vou atualizar. E observe que quando eu coloco agora, ó, eu digito meu nome completo e não aparece o autocompleto, tá? Então, pelo menos no navegador que eu estou utilizando, que é o Opera, o autocompleto ele ficou automático. Então, observe que quando eu estava digitando agora há pouco, ó, só colocava o J, ele já dava lá os dados, tá? Então, por exemplo, agora ele não está mais, e aí nós colocaríamos ele manualmente um a um, ó. Observe que ele não está dando mais aquelas informações, tá? Por exemplo, outro 2, inclusive, ele não dá os últimos que foram utilizados, tá? Se eu ir lá e colocar agora o on de novo, tá? Olha só o que é que vai acontecer. Ó, só fiz clicar, tá vendo que ele já apareceu a legenda aqui embaixo, ó? Tá? Só que o padrão já é o on nesse caso, pelo menos para o meu navegador, ó. Pelo menos para o meu navegador. Aqui ele vai dar um errozinho aqui. Arroba, e-mail. E aqui eu clico em cadastrar e observo que ele, de boa, efetuou o cadastro. Tá, pessoal? E aí, pessoal, tranquilo? Entenderam esse autocomplete aí, o que se trata? Hein, pessoal, entenderam aí? Beleza, bem fácil, né? Essa partezinha aqui. Vamos lá, vamos para o último aqui, tá? Que ele é chamado de autofocus. Também já dá para a gente compreender basicamente aí o que seria esse autofocus aí na página 86.
onde ele coloca da seguinte maneira: o autofocus é um atributo booleano que define qual campo do formulário irá receber o foco automaticamente assim que a página for carregada, tá? Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui para o formulário, só para dar um exemplozinho para vocês entenderem melhor. Então, ó, eu atualizei, observa aqui que todos os campos do formulário, nenhum está em destaque, tá? Nenhum está em destaque. Então, esse autofocus, ele vem com o objetivo de dizer o seguinte, ó, comece o cadastro por aqui, então ele já deixa em foco aquele campo onde deve se iniciar o cadastro. Então, basicamente seria isso, tá? Então, ele colocar algum campo em destaque. Para a gente colocar esse campo em destaque, vamos ver agora como é que faz ele, tá? Vamos lá. Eu vou chegar no campo nome, que é exatamente o input aqui, ó, que ele começa aqui na linha 11, tá? E eu simplesmente... Cadê aqui? Deixa eu só... ok. Vou colocar aqui um auto... Cadê o autofocus? Vou colocar só isso aqui, ó. Autofocus. Apenas isso, tá? Vou só tirar aqui uma dúvidazinha. Tranquilo. Deixa eu ver se ele vai dar certo lá. Não deu certo aqui. Deixa eu ver aqui que ele não deu certo. Deixa eu verificar aqui se tem alguma mensagem. Oi, Juliana, deixa eu olhar a sua internet aqui. Pessoal, vocês conseguem me ouvir a voz aí direitinho? Ou foi só a Juliana? Ah, tranquilo, Juliana, vai ficar normal, tá? Deixa eu verificar aqui. Eu acho que eu errei, não sei onde, mas... Ah, eu coloquei um O, pessoal. É autofocus, e eu endoidando aqui. Ah, tranquilo. Beleza, deu certo aqui, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Às vezes uma letrinha de nada, você lê, não consegue nem perceber qual é a diferença. Pessoal, nesse caso aqui, ó, o autofocus, observa aí que ele só fez com que o campo nome lá, ele ficasse azulzinho, ó. Tá vendo, ó? Observa que o campo nome, ele tá azulzinho. Então, isso é o autofocus. Agora, de navegador para navegador, tá, pessoal? De navegador para navegador, ele pode dar uma, digamos, uma modificada aí nessa corzinha. Por exemplo, deixa eu só fazer o teste aqui para mostrar para vocês. Vou abrir aqui com outro navegador para vocês verem que pode existir uma diferençazinha no focus ou alguns detalhezinhos de navegador para navegador. Deixa eu ver se eu abro aqui no outro. Pronto, ó. Vou colocar vocês aqui no outro navegador e vocês já vão ver que o comportamento é diferente, ó. Eu estou com o Microsoft Edge aqui, ó, ativo, e aí você já observa que agora o foco dele já é uma linhazinha preta, tá vendo? Ó, vou atualizar e observa que já fica a linhazinha preta. Ó. E outra coisa, o Focus ele fica no campo selecionado. De início ele já me deu no primeiro, tá? De início aqui ele já me deu no primeiro. Mas observe que ele já vai ficando nos outros também, de acordo com a seleção. Beleza? Então, de navegador para navegador, pode-se mudar a questãozinha do foco, tá? Até no Internet Explorer, por exemplo, ele pode ficar até um laranjinha, se for o caso. Se pode ter mais de um body em um site. Então, o que é que acontece aí? Na minha opinião e de acordo com a minha lógica aqui, não. Só existe um body, tá? Porque o body não é o corpo.
tá? O body é o corpo. Agora, eu já vi em alguns casos, por exemplo, a pessoa criar uma div, se não me falha a memória, e dentro da div colocar um corpo, ou seja, colocar um body, mas não é como se fosse blocos de conteúdos e você definir, por exemplo, um cabeçalho para aquele conteúdo, um corpo e um rodapé. Possa ser que exista essa possibilidade, mas assim, eu não, de minha lembrança mesmo, não, tá? De minha lembrança, o corpo é o principal, é o que vai ser exibido. Então, nesse caso, por mais que a pessoa vá lá e crie, por exemplo, um artigo ou uma div e ele defina, por exemplo, o título para essa div, o corpo para div, o rodapé para div, por exemplo, de toda forma ela vai ter que estar dentro do body principal. Então, levando em consideração, é um body só, entendeu? Porque não existe aí dois corpos, digamos, numa página, não, seria um corpo só. Tranquilo? Aí, pessoal, ó, na página 86, 87, observe que ele até está dando o um exemplo aí do que seria essa questão do Focus. E passando para o capítulo 5, esse capítulo 5 aí seria basicamente ó, um projeto. Geralmente eu inclusive passo o projeto aí, esse da página 91, para vocês montarem como prova. Muito embora, pessoal, só com o HTML não teria como montar essa página esse conteúdo da página 91, porque é impossível fazer isso só com HTML. Então, teria que usar o CSS também. Mas eu dou a possibilidade de vocês criarem, por exemplo, algumas páginas, digamos, conteúdo de uma página utilizando esse guiazinho aí. Seria basicamente isso. Mas como nós não estamos na aula presencial, aí a prova de HTML ela já está sendo um pouquinho diferente, tá? Então, o que é que eu posso adiantar para vocês aí da prova de HTML para a próxima aula, tá? Eu posso adiantar que vai ter uma parte, deixa eu só conferir aqui que eu estou com a prova pronta, mas vai ser uma parte de marca X, tá? E uma parte de vocês desenvolverem, tá? Então, deixa eu só dar uma conferida aqui para eu colocar para vocês. Ah, não. Ah, sim. Pronto. Ó, pessoal, vamos lá. Um spoiler aí da prova de vocês. É uma prova com 9 questões, tá? Dessas 9 questões, dessas 9 questões, 8 é de marca X. Aliás, tem para marca X e tem para vocês descreverem, tá? Vocês descreverem tags e tudo mais, tá? E a nona questão, ela vai ter uma parte prática que seria valendo 2 pontos. Tá? Então, cada questão vale 1 ponto, exceto a questão 9. Ok? Então, a questão 9 vai ter lá um campo, aliás, uma imagenzinha, e essa imagem vocês vão tentar replicá-las na página. Ok? Vai tentar fazer ela o mais parecido possível. Ok, pessoal? Vamos começar a nossa revisão. Quem começa aí fazendo a primeira pergunta do que teve dificuldade na prática do HTML? Bem, pessoal, quem começa aí com a primeira pergunta? Vamos lá, ninguém tem perguntas, ninguém tem dúvidas. Vamos lá, pessoal, aproveitem, viu? Aí depois, quando começar a prova, aí só vejo o nego dizer, professor, aqui não está dando certo, professor, aqui está errado, professor, eu não estou conseguindo, professor, não lembro, tá? Então aproveitem esse momento aí.
E aí, pessoal, vamos lá? Dúvidas? Pessoal, alguém tem dificuldade em... Não, Juliana, eu vou disponibilizar o link, a prova será online, vou disponibilizar o link lá no grupo da turma e vou estipular um tempo para vocês responderem a prova, tá? Para a prova de marca X, tá? E aí vocês vão montar o HTML usando ou o HTML Edition ou o Sublime ou qualquer editor de texto ou qualquer editor de código que você baixar na Play Store, por exemplo, ou para quem tem no computador. E aí vocês vão enviar a página HTML para mim. Foot quer dizer rodapé. Então você usa o foot para colocar um rodapé, Vanessa. Por exemplo, vamos lá aqui para o Sublime, tá? Então, o rodapé, ele não é necessariamente um rodapé da página, mas, por exemplo, lembra que eu falei a respeito do bloco de conteúdos, né? Então, basicamente seria isso daí, você colocar algo na base, né? Na parte de baixo. Então, por exemplo, eu posso abrir aqui ó, um footer, e esse footer eu posso colocar, por exemplo, turma, aliás, vou colocar aqui um H2, vou colocar aqui, ó, turma, segunda, tarde, 2.17. E, por exemplo, aqui dentro do footer eu posso colocar, vamos colocar aqui por exemplo, um style, vou colocar um background. Esse background eu vou colocar aqui um green, tá? Vou colocar o text align, vou colocar center, vou colocar um color white, eu posso também colocar aliás, vou até colocar aqui uma outra possibilidade. Vou colocar aqui text, deixa eu ver aqui, deixa eu ver qual é, essa é text transform, vou colocar aqui um bold para ele ficar negrito. Agora sim, quando eu salvo, ele vai ficar abaixo de todo, você coloca ele abaixo de todos os conteúdos. Samuel, autofocus, ele é para destacar um campo em específico, tá? Ou seja, quando você atualiza o navegador, o primeiro campo, geralmente ele já fica com destaque. O bold é um negrito, né? Só que você faz através do CSS. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. E observa que já ficou lá, ó, um bold, tá? Esse bold você pode especificar, ou melhor, aliás, esse footer você pode especificar a largura, a altura, tá? Então, por exemplo, eu vou aumentar a largura dele aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, vou colocar, deixa eu ver aqui, vou colocar a largura 100%, porque ele usa 100%. Vou colocar a altura, vou colocar aqui, por exemplo, 50 px, digamos assim. Atualizar aqui, vocês já vão ver que vai ficar um pouquinho mais largo, ó. Tá vendo? Ó? Que geralmente abaixo a gente ainda coloca um pouquinho mais de informações. Deixa eu ver aqui que tem. Deixa eu ver aqui uma outra possibilidade. Por exemplo, abaixo do H2 eu vou abrir aqui um H5, por exemplo, colocar aqui, ó, microcamp. É assim, aí aqui eu posso, esse caso aqui ele vai ficar tudo branco, tranquilo. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver aqui, não ficou do jeito que eu queria. Ele ficou abaixo aqui. Deixa eu... Coloquei aqui um H5, mas ele não apareceu aqui. Deixa eu ver se ele aparece. Ah, começou a aparecer aqui abaixo. Vou colocar um 70VX. Ele tava branco com branco lá e não dava certo. Tá, então observe que aqui seria um rodapé e que você pode, por exemplo, eu vou criar aqui uns BRzinhos aqui, só para você ver que ele pode ficar lá no final. Então, o footer, geralmente, a gente usa ele no final da página, ó, e aqui em cima, ou melhor, que nesse espaço, aí você colocaria o conteúdo. Pode observar que todo site que você acessa, ele tem um footer. Não entendi aí, Samuel. Como assim? H1, H2, H5, não entendo. Samuel, esse H1, H2, H3, H4 e H5, ele corresponde a um título, tá? Então, nós temos 5 títulos, aliás, 6 títulos, o H1, o H2, o H3, o H4 e o H5. Então, o H1 ele é o mais relevante, tá? O H2 é o segundo maior relevante, o H3 é o terceiro maior relevante e assim sucessivamente. Quanto maior o H, menor é o texto. Então, o H1 é o texto maior, o H2 é o segundo texto maior, o H3 é o segundo texto maior, aliás, o terceiro texto maior e assim sucessivamente. Pessoal, mais alguma dúvida? Deixa eu ver se eu, enquanto alguém manda aí uma dúvida, deixa eu ver aqui em um campo, em um site, onde eu possa ver aqui um rodapé, tá? Só para ver aqui o americano. Só para mostrar a vocês o que corresponde, tá? Deixa eu compartilhar aqui só para vocês verem. Isso, Vanessa, tudo está dentro do body. Ó, pessoal, onde está aqui, ó, essa parte cinza, onde tem o nome Americanas, esse fundo cinza, onde tem aqui, ó, por exemplo, B2W, Companhia Digital, CNPJ e tal. Essas informações aqui, elas são rodapé, tá? E para ser criada foi utilizado o footer, tá, pessoal? Foi utilizado o footer, tá? Que é o rodapé, certo? Deixa eu ver aqui, Vanessa, qual foi a sua dúvida, viu? O Samuel colocou aqui. Sim, primeiro, viu, Vanessa? Tudo está dentro do body, tá? Tudo está dentro do body, inclusive o rodapé, ok? Observe que o body, ele terminou aqui na linha 28, tá? Na verdade, ele começou na linha 7, ó. Começou na linha 7 e ele finalizou no 28. Então, tudo está dentro do body, tá? Que é o corpo da página. O Samuel colocou aqui o que é o field set, né? O field set. Field set, Samuel, é essa linha. Ó, primeiro, se você observar aqui na linha 9, eu coloquei aqui o field set e coloquei uma legenda, tá? Então, ó, o field set ele começa na linha 9 e ele terminou na linha 19. No navegador, ele correspondeu a essa borda que está aqui, ó, ao redor do formulário, ó. Então, esse nome cadastro é aquela legenda e o field set é essa bordazinha preta que contorna todo o formulário. Ok, Samuel? Compreendido aí? Deixa eu dar uma... Lembra qual é a página que tá? Porque são vários atributos aí, deixa eu ver se eu lembro, tá? Deixa eu procurar aqui. Vê aí se tem uma página. Vanessa, o value, geralmente você utiliza em um botão para que apareça o nome do botão, né? Então, valor.
quando você vai criar um botão, tá? Qual é o valor do botão? Qual é o nome que vai aparecer no botão? Então, nesse caso aí, seria o value. Samuel, lembra aí qual é que está o Matter, qual é a página? Só para eu explicar aqui, porque são muitas as informações. Deixa eu ver aqui, atributos. Está do meio para o final. Página 80. Ah, sim, o Matter, ele é aquela barrinha para medir quanto de dados já foi transferido. Por exemplo, quando a gente vai anexar um arquivo, né? A explicação dele aí é exatamente para medir dados. Então, digamos que você cria uma escala de 0 a 100, tá? E quando você está transferindo esse arquivo, ou você está, por exemplo, anexando esse arquivo, quantos por cento do arquivo já foi inserido, tá? De uma escala de 0 a 100, 50%, 60% e assim sucessivamente. Só que, como foi trabalhado, me parece até na aula passada, ou há 15 dias atrás, esse Matter, por exemplo, ele só fica interessante com o JavaScript, porque o JavaScript é ele que vai criar a interatividade, por exemplo, da barrinha e passando automaticamente. 1%, 2%, 3%, 10%, 20%, 30% e tal. Pelo HTML, a gente só dá o valor exato, apenas isso daí, tá? Então, a gente vai definir, por exemplo, o meta, e a gente vai definir quanto ele, digamos, entre aspas, quanto já foi anexado. Então, seria basicamente isso, tá? Por exemplo, aqui nessa página que a gente está trabalhando, a gente não colocou lá o selecione sua imagem, por exemplo. Aí, digamos que na frente de imagem você pudesse criar, na verdade não é nem um atributo, é uma tag mesmo, tá? Matter, e dentro desse matter aqui, você pudesse colocar, por exemplo, value, na verdade ele fica aqui, value, que nesse caso aqui, o value de 5, quer dizer, já foi carregado 5 de quanto? Então, digamos que eu vou criar a escala de mínimo 0, tá? Deixa eu passar aqui, e máximo 10. Então, por exemplo, uma escala de 0 a 10 já foram passados 5, por exemplo. Aí você entende como 5%, ou 50%, aliás, 50% nesse caso aí, né? Porque 5 é 50% de 10. Vamos lá, então eu vou compartilhar aqui. O Samuel colocou que dá para colocar uma animação como plano de fundos. Ô Samuel, nesse caso aí, cara, você poderia colocar como plano de fundo um background, mas que esse background ele fosse uma imagem GIF, por exemplo. Só que você colocar, cara, um background de imagem, a gente pode ver aqui, só vai deixar o site um pouquinho lento. Deixa eu mostrar só essa parte aqui, e em seguida a gente tenta pegar um background, compartilhar a mesma coisa, um background GIF que esteja em movimento para colocar ela no fundo. Deixa eu colocar ele aqui. Só que o GIF não é uma tag, tá, Samuel? Ele é um tipo de arquivo. Então, ó, no caso Samuel Ítalo aí, ó. Então, quer dizer, quando eu clico aqui em selecionar uma imagem, um exemplo, ó, eu selecionei aqui uma imagem, abri, então, nesse caso, esse meta aqui, ele seria, digamos, interativo se tivéssemos o HTML, aliás, o CSS, para mostrar o quanto foi carregado da imagem. No nosso caso aí, não seria viável, né? Então, digamos, ele vai ficar um eterno 50% aí. Não seria viável. Deixa eu tirar aqui a curiosidade do Samuel, por exemplo, background. Eu vou colocar aqui GIF.
sei qual vamos encontrar. Só um detalhe, tá? Essas imagens aqui, observe que o background, ele é um background, digamos, a tela, ela é vertical, ou seja, ela é em retrato. Essas imagens, elas são em paisagens, não ficaria tão interessante para a gente colocar lá. Deixa eu ver se eu encontro algum em retrato aqui. Ver se tem como eu formatar a posição dela aqui. Deixa eu ver aqui. Background, retrato. Isso eu acho. Eu mostro as primeiras ali. Vamos lá, vou pegar esse da carta aqui, que ele está em retrato aqui. Olha lá. Só que ele é pequeno, a resolução lá é 240 por 320, vai ficar bem esticado lá. Isso aqui já é 500, vou usar essa daqui, fica mais... Ó, vou abrir imagem uma nova guia. Vou salvar, clicar com o botão direito, salvar a imagem como. Vou procurar aqui a pasta de vocês, segunda tarde. Vou colocar em imagem, por exemplo, vou colocar aqui background. Aí já salvei. E vamos agora para... Vou tirar isso aqui. Meio chatinho essa imagem aqui, mas... Não, Vanessa, vamos usar o mesmo Sublime, tá? Vamos usar a mesma coisinha aí. Teve até uma turma, eu vou até compartilhar com vocês o HTML e o CSS, ou seja, uma página HTML e uma página CSS. Os alunos colocaram, ficou bem interessante, bem criativo. Vamos lá. Então, ó, como eu quero colocar, o Samuel quer colocar uma imagem no background aí, então, por exemplo, background, style, né? Style, background, imagem. Vou procurar aqui, background, imagem. Background, imagem. Vou colocar URL, tá? E agora eu sei que a minha imagem está dentro da pasta IMG, que o nome dela eu coloquei lá, ó, background, e que o tipo da imagem é GIF. Lá. Aqui se vai dar certo primeiro, né? Então tá indo e voltando, Então. Vai dar uma dor de cabeça danada, mas vamos lá, deu certo. Olá. Tá vendo aí? Pessoal, deixa eu só pegar uma água aqui, viu? Só um minutinho. E aí, Samuel, solucionou a sua curiosidade aí? Entendeu? Ela ficaria mais bonita se ela não fosse em movimento, viu? Porque aí, ó, o em movimento, ou seja, essa tela GIF aí, ela muito bem, ela passa, pessoal, ela passa bem rápido, tá? E aí, o que é que acontece? Consome mais da internet, consecutivamente deixa o seu site mais lento.
Então, deve-se evitar esse tipo de imagens GIFs. Poderia colocar uma imagem, digamos, mais bonita, tá? Por exemplo, deixa eu procurar outra um background bem bonito lá. Para vocês verem que pode ficar um site bem bonito, com um background. E agora sim, eu até digo a vocês que fica bonito, um background e tal. Só que tem que ter a preocupação de não criar um background, ou melhor, pegar um background na internet que as pessoas já utilizam. Deixa eu pegar outra aqui. Como eu já falei para vocês, o ser humano ele gosta de criticar o que os outros fazem. E aí o que é que acontece? Você vai lá no Google, tem que ser um que não se mexe. Exatamente, Juliano, tem que ser um fixo. E aí as pessoas já botam defeitos, sabe? Pegou uma imagem do Google e já botou no fundo. Então, pelo menos que você ou baixe em um banco de imagem, como aquele Pixabay, porque diminui a possibilidade diminui a possibilidade de alguém já ter visto, tá? Ou nesse caso você monte um mesmo do zero e tal. Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui. Tem cada um, uma coisa linda aqui no Pixabay, viu, pessoal? Vou colocar um aqui que eu achei bem interessante. Deixa eu salvar ele aqui e já coloco para vocês. Só um minuto. Observe aí que eu estou baixando um background que ele está na posição retrato, ou seja, vertical. Ele foi para download, deixa eu levar ele lá para pasta. Outra coisa, tá, pessoal? A imagem que eu baixei agora aqui é uma imagem JPEG, que é uma imagem muito grande, tá? Então, assim, também não é aconselhável. A gente já viu lá no Photoshop como criar uma imagem PNG 24, ou seja, salvar para a web e tal. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Professor, se eu, por exemplo, pegasse um logo de um site e desenhasse ele no Illustrator e postasse na minha página do Insta. Tinha algum problema? Pode ter, viu, Vanessa? Pode ter sim. Qual é a ideia que eu sempre trabalhei nas aulas, tá? Você criar o seu, mas assim, trabalhar com referências. Ou seja, você ir lá como é que eu posso colocar aqui? Por exemplo, fazer uma pesquisa de várias logos e aí você ir pegando a ideia, uma ideia de um pouquinho do outro e montar uma ideia sua. Não você plagiar, ou seja, pegar uma e redesenhar colocando o seu nome, que é plágio. Isso não pode, tá? Então pode dar processo mesmo, principalmente se a marca ela for registrada. Então pode dar processo. E também, profissionalmente falando, não é correto, tá? Mas você pode pegar ideias e a partir dessas ideias você montar o seu, único, exclusivo. Então esse é o objetivo, tá? Então já baixei aqui. Agora já coloquei ali, vamos ver no navegador. Vou atualizar. E observa que imagem show de bola fica lá, tá vendo? Ó? Imagem perfeita. Tá? Se eu restaurar aqui, a imagem eu não coloquei ela responsiva, ou seja, o fundo não é responsivo, então ele vai assumindo
digamos, vai como se fosse cortando a imagem de fundo, tá? Porque eu não coloquei ela responsiva, beleza? Mas observa assim, ó, que o correto seria você poder aplicar uma imagem que não tivesse movimento. Então, esse seria o intuito principal, tá? E não colocar um GIF, porque o GIF ele atrasa, é um atraso de vida nesse quesito aí, deixa o site mais lento. E para o Google, por exemplo, vocês vão ver um módulo chamado de técnicas de SEO, que é tido como algo importante exatamente essa questão de o seu site ele ser rápido, ele ser prático, né? Inclusive o Google ele mede até é, quanto tempo nesse caso quanto tempo o site ele passa para abrir, tá? Então seria bem interessante esse quesito aí, ok? Mais alguma dúvida? Então, pessoal, mais dúvidas, perguntas? Vamos lá, mais dúvidas aqui, deixa eu verificar. Vamos lá. Se tirasse a imagem, ficaria melhor, Samuel, né? Então, Samuel, mas assim, você pode usar uma cor de fundo, não tem problema, tá? Tem alguns sites que usam cores, tem sites que utilizam, por exemplo, uma imagem bem bonitinha, personalizada, tá? Então, assim, vai ser relativo, é o seu gosto, é digamos, a sua opinião, é dentro daquilo que você quer trabalhar. Por exemplo, uma lanchonete, aí você queira colocar um background cheio de cachorro-quente, de hambúrguer e assim por diante, nenhum problema. Por exemplo, um aplicativo que o background fosse os hambúrguerzinhos. E questão da velocidade de entrada. Então, Samuel, aí vem a questão. Suponhamos que você pega uma imagem, como eu peguei aqui, de uma resolução muito grande, JPEG. Vai influenciar na velocidade, sim. Por isso que eu estou dizendo, o importante é que na hora de você utilizar as imagens em um site, em um aplicativo, elas sejam criadas exatamente para aquele fundamento, ou seja, com o tamanho certinho. Suponhamos que você vai criar para um aplicativo, não existe celular, por exemplo, com 1000 pixels de largura, tá? Aí você pode criar ele com uma resolução menor. E outra, na hora de você criar, você salvar para a web, você usar o PNG 24, o que reduz o tamanho do arquivo ainda mais. Deixa eu só verificar aqui o tamanho desse arquivo que a gente acabou de baixar. Olha, o tamanho dele é 460 kbps, ou seja, kilobytes, na verdade. KB, né? Só uma comparação, ó, esse que eu baixei é 460. Um logo microcamp, que ele é PNG 24, ele está de 15 kilobytes. Então, observa, de 15 para 400. Olha a diferença de tamanho, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui para vocês verem aqui. Questão de tamanhos e diferenças e que isso vai influenciar. Por exemplo, para o mouse aqui em cima do logo, microcampo, lá, tipo do arquivo PNG, olha lá, 15.4 KB, tá? Esse fundo que eu acabei de colocar, olha lá, 460 KB. Então, quer dizer, tudo isso daqui vai influenciar. Quanto mais leve tiver, melhor. Deixa eu ver aqui qual foi a outra que eu sou. Se eu criasse uma logo, ele tinha que ter obrigatoriamente um significado. Vanessa, a questão da criação da logo é você exatamente tentar fazer isso. Você criar uma logo que tenha algo a ver com o objetivo principal. Entendeu? Por exemplo, eu vou criar uma logo de uma escola
e eu coloco, por exemplo, imagens ou uma coisa que não tem nada a ver. Tem que puxar para o lado da escola. Ah, eu vou criar, por exemplo, uma logo para um depósito de bebidas, um exemplo. Então, ele vai ter que ter alguma coisa de bebidas. Então, a logo, ela tem que falar, ela por si só já tem que falar qual é o ramo de atividade. O que é que a pessoa está vendendo. Aquela empresa, ela é o quê? Samuel, é exatamente a questão. Nós vimos lá no módulo de Photoshop, tá? Como você salvar a imagem PNG 24. Nós já vimos como fazer isso daí, lá no Photoshop. Então, cria uma imagem de acordo com o tamanho que você queira. Samuel, mas se salvar, Samuel, com PNG 24, se salvar ela como PNG 24, vai solucionar, cara. Aí não vai ficar pesado, né? Vai ficar pesado se você salvar ela como JPEG, com uma resolução muito alta, aí sim vai ficar pesado. Imagina, por exemplo, um site de vendas. Imagina a quantidade de imagens que tem lá. Por exemplo, um produto só tem lá 4, 5, 6, 8 imagens só daquele produto. Então lá eles, outro detalhe, pode ser o PNG 24 ou pode ser o GIF. Quem diz é vocês. Entendeu? Pessoal, mais dúvidas aí, por favor, para a gente tirar. Vamos lá, pessoal, mais dúvidas. Ok, Vanessa. Pessoal, mais dúvidas aí, vamos lá. Matias, Ângela, Antônio Breno, que está dormindo, a Érica, Mirelle, Cauã, muito calado Cauã hoje, Liza, vamos lá, Vitória, Matias. Aproveitem para tirar as dúvidas de vocês, viu? Vamos lá, pessoal, ó. Que bom, né, Angela? Vamos ver lá a prova, né? Se as dúvidas elas vão surgir na prova, como é. Então, aí lá na prova eu não vou poder ajudar, né? Uma coisa eu sei que é fato, pessoal. Tem dúvidas quem estuda, tá? Quem está praticando, quem está tentando fazer as coisas, eu garanto a vocês que tem dúvida. Se vocês forem praticar, vocês vão ver que vai ter uma duvidazinha daqui, uma duvidazinha dali. Vai aparecer dúvida até umas horas. Agora tem que estudar. Se eu não estou praticando, como é que eu vou ter dúvidas? Então, vimos aí a questão de imagens, como seria uma imagem. Alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade? Pessoal? Ninguém tem dúvidas, né? Depois.
Deixa eu ver aqui, viu, mas... Vanessa, no Reader, a gente também coloca meta, tá? Também coloca meta. Agora, existem várias metas que a gente pode colocar também nele, tá? Inclusive lá no módulo de técnicas de SEO, vocês vão ver outras metas, aliás, outras metas que vocês podem utilizar, não só aquela meta que vocês já conhecem, vão ver outras. A gente pode colocar também links, tá? Dentro do Reader nós podemos colocar links. A gente coloca no Reader, pela lógica, tudo aquilo que a gente quer que o navegador leia para a gente de cima para baixo. Por exemplo, se você quer colocar links como referências, que a gente vai falar sobre isso no módulo de técnicas de SEO, você pode colocar os linkzinhos aí, tá? Você quer, por exemplo, a gente vai ver um conteúdo, na verdade tem um módulo chamado de Phoning Gap que vocês vão ver, tá? Esse módulo de Phoning Gap, ele é bem pequeno, ele basicamente mostra a instalação e como você fazer o espelhamento da tela do computador com a tela do seu celular. E aí eu vou mostrar para vocês um conteúdo extra que nós vamos utilizar um framework, ou seja, uma plataforma para o desenvolvimento web, tá? E que facilita muito. É uma plataforma bem profissional, o pessoal usa bastante ele, tá? E aí vocês vão ver que lá dentro do Reader a gente vai usar um monte de links, tá? Porque esse framework ele é online, então a gente vai usar um monte de linkzinhos para ir buscar recursos, ferramentas, efeitos, cores, um monte de coisa. Tá? Então dentro do meta podemos usar um monte de links, um monte de metas. Samuel, class vem de classe, Samuel. Então, por exemplo, suponhamos que, deixa eu colocar aqui no Sublime para mostrar. Vamos lá. Digamos, pessoal, vou fazer da seguinte maneira aqui, ó. O footer, nós já colocamos esse CSS aqui, tá? Mas digamos que esse footer eu colocasse class, que vem de classe, e dessa classe eu colocasse o nomezinho rodapé, tá? Sem acento, ok? Rodapé. E através de um CSS externo, por exemplo, dentro da meta também, viu Vanessa? Olha, dentro da meta nós também utilizamos um CSS externo, tá? Style, deixa eu apagar. E aqui, ó, eu crio uma classe. Para se criar uma classe, eu começo com um pontozinho. Por exemplo, foi rodapé, o nome da classe que eu coloquei lá abaixo. Ó. Então, já criei aqui uma classe. E isso aqui vai ser o próximo módulo de vocês, tá? E aqui eu vou colocar lá, ó, background color. Vou modificar agora, vou colocar um laranja aí. Um laranja. Vou colocar aqui a largura dele foi 100%. Vou colocar aqui a altura, eu vou deixar alto aqui para dizer que é automático, já mudei outra coisa, tá? A cor do texto eu vou deixar white. É o que vai aplicar lá nele como um todo, tá? E o text align. O text align vai ser center. Vou colocar só isso daí mesmo. Vou salvar. Então, o que é que acontece aqui, ó? Classes no CSS a gente começa com um pontozinho. Então, ó, eu formatei, o que foi que eu formatei aqui, tá? Eu formatei o conteúdo do rodapé aqui abaixo. E por que ele vai conseguir formatar o rodapé aqui embaixo? Porque eu estou chamando ó, a classe e eu estou chamando o rodapé, ó, que foi o nome que eu coloquei da classe. Então, essa práticazinha que a gente coloca aqui, ó, isso aqui a gente diz quem está chamando. Então, suponhamos que eu coloque um nome diferente do que está lá em cima.
a formatação ela não será aplicada. Então, só será aplicada quando você chamar exatamente a classe, tá, do nome exato. Por exemplo, a gente vai usar também, além de classe, nós vamos usar umas ID, e ID a gente já cria, por exemplo, com o joguinho da velha. Então, digamos que eu coloco aqui, por exemplo, quadrado. Ó, aqui eu posso colocar, por exemplo, um background. Por exemplo, azul. Eu vou dizer que a largura Eita, errei. Vou dizer que essa largura ela vai ficar ocupando 50% da tela. A altura ela vai estar ocupando, por exemplo, 400 px, tá? 400 px. E que, por exemplo, ou seja, a cor do texto eu vou colocar branco também aqui, um white. Vou colocar um text align, tá? E vou colocar também um text transform, vou colocar um bold. Pronto, vou colocar isso aqui. Ok? Então, digamos que abaixo aqui, ó, desse formulário, aqui embaixo, eu queira criar, por exemplo, uma div, ó. Div, eu vou colocar aqui o nome microcamp. E eu quero que a formatação desse ID aqui chamado de quadrado, eu quero que ele fique dentro dessa div. Ó. Então, vem aqui, coloca aqui, ó, ID. Observe que teve até aqui, ó, alguns casos aqui que ele colocou, que ele usou um ID, que eu digo, ó, esse ID só serve se for para o CSS. E a gente não ia trabalhar com CSS, então ele não iria aplicar, não estou encontrando ela aqui. Mas o nome da div eu vou colocar aqui, ó, quadrado. Pronto. Tá? Vou compartilhar aqui no navegador. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Samuel, essa parte aí foi o início da aula, tá? Que você perdeu. Deixa eu ver aqui por que ele não foi, ó. O rodapé ele ficou laranja lá, ó, que eu coloquei, mas o nome microcampo aqui não foi. Deixa eu dar só uma conferida aqui. Quadrado. Ah, quadrado. Coloquei uma letra errada aqui, ó. Quadrado. Agora vai. Eu coloquei quadrado, por isso que ele não foi. E observa aqui, ó. Nome microcamp, tá, ó. Então, quer dizer, uma ID, ele tem até um comportamento bem parecido com a div, por exemplo, mas, aliás, com a classe, mas observe que classes, ele serve, ou ID serve para você formatar um determinado objeto e tal, posicionamento, e por aí vai, tá? Então, Samuel, você vai estudar ela para a gente tirar dúvida na próxima aula, tá? Você vai pegar ela e tentar fazer ela aí para a gente tirar dúvida. Vamos lá, pessoal? Vamos lá, mais dúvidas? Vamos lá, pessoal, mais alguma dúvida? Hein, pessoal, vamos lá, mais dúvidas? Dúvidas, perguntas? Hein, pessoal, mais algum aí? Entenderam a questão da ID ali, da classe? Hein, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo. Pessoal, sendo assim, tá? Sendo assim,
a gente finaliza a aula, vocês estudem, tá? Eu ainda vou dar mais uma colher de chá para vocês. Na próxima aula a gente faz outra revisãozinha, ok? E eu digo a vocês, só vai ter dúvidas quem estudar. Quem não estudar, não vai ter dúvidas nenhuma. Outro detalhe é, quem não veio praticando, tá? Durante essas aulas vai ter uma dificuldade muito grande, porque vai querer estudar tudo numa semana e depois vai dizer, professor, não deu tempo de estudar. Óbvio que não deu tempo, tá? Porque deixa as coisas para a última hora. Então, é uma coisa diferente que vocês viram, uma coisa nova que vocês não conheciam. Então, a dificuldade por si só no HTML já é natural, tá? Porque é o primeiro impacto com o que você tem com algo parecido com a programação, mas se não pratica, essa dificuldade ela triplica, tá? Então, de toda forma, vocês estudem. Quando for de hoje a 8, nós revisamos no primeiro momento, e aí eu passo a prova para vocês, ok? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Colocar mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Label é um rótulo que você cria para um campo, Vanessa. Então, por exemplo, deixa eu botar aqui no Sublime. Por exemplo, aqui, ó, eu utilizei a tag P, mas digamos que ao invés de eu utilizar a tag P, eu poderia utilizar aqui, ó, um label, ó, poderia utilizar o label para criar o rótulo, tá? Ó, e aqui eu finalizaria a tag label. Então, o rótulo, ou seja, o nome do campo, tá aqui, ó, nome, tá vendo? Ó? Então, eu crio só um rótulozinho aqui, certo? Esse rótulo aí eu posso colocar uma formatação e tudo mais. É porque o livro teve horas que ele trabalhou com a tag P, teve horas que ele trabalhou com a tag label. Beleza, pessoal? Então, ó, estão liberados, tá? Tenham uma boa tarde. Semana que vem faremos a prova, tá? Então, estudem, pratiquem, para a semana que vem vocês estarem bem afiados aí com o conteúdo, tá? Do HTML. Beleza? Então, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima semana. Já, Juliana, já fiz a chamada, viu? Não se preocupe não. A chamada agora está diferente. Kiko, boa tarde. Primeiro você vê aí se diminuindo essa resolução, que você está com ela aberta aí, se ela vai solucionar.
Mas eu acredito, até porque quando eu botei aqui quando eu estava formatando também aqui, apareceu isso. E o monitor, ele tem um botãozinho de autoajuste. Então, quando você clica no botão do monitor, vê aí se você tem ele. Autoajuste o nome. Aí, quando você pressiona ele, automaticamente ele já ajusta o tamanho da tela. Viu? Se você encontrar o botão logo, pressiona logo ele que ele vai ajustar isso daí. Depois, qualquer coisa, você tenta diminuir essa resolução aí para ver se dá certo. Mas aqui eu resolvi assim, só pressionar no botão de autoajuste no monitor. Valeu. Ó, papai, o que é isso daqui? Tira aqui pra eu ver. Tira aqui pra eu ver. Ei, O que é isso aqui? Deixa eu ver o que é. peraí, Manuel. Deixa eu ver, papai. Peraí, senão... Papai, você aqui na tela. Peraí, Remy. Papai, tem jogo aqui, ó. Jogo de cartas. Papai, essa carta é diferente. Porque você vai iniciar, aí quando você for iniciar, vai procurar por facilidade de acesso. Aí tem uma pastazinha lá com o nome, né? Facilidade de acesso, você clica, aí quando você clicar vai ter lá lupa, teclado virtual, tá? Vai estar lá prontinho. Papai, ele já tá funcionando. Oi. Eu coloco o dedão aqui, aí depois eu pego o freio, quando eu tiro a roça, aí eu vou brincar muito com você. Até ficar de noite, porque tá de dia ainda. Ali.
papai. Por favorzinho. Já terminou? Eu já fiz. Papai, vou tomar água. Papai. Você deixa aberto o navegador, aí clica lá no íconezinho do WhatsApp, né? Melhor, você abre o navegador, clica no WhatsApp, ele vai aparecer um QR Code. Tá? Aí no seu celular, quando você abre o WhatsApp, não tem os 3 pontinhos lá no canto de cima, no canto superior direito? Aí você dá um toquezinho nos 3 pontinhos, aí vai em WhatsApp Web e ele já vai aparecer lá uma câmera. Papai, ou vem a opçãozinha para escolher a câmera. Aí você coloca lá na câmera, já tem lá o recursozinho, viu? Parece que é nova sessão, se não me falha a memória. Aí você vai em nova sessão, ele ativa a câmera, você aponta para o computador, pronto, já ficou. Viu? Se não entendeu aí, me diga que eu mando de novo. Papai, já terminei de comer. Papai, agora bora brincar de bicicleta? Vou fazer xixi, vai. Eu já fiz. Fez não, faz tempo que você fez. Eu já fiz no seu banheiro. Papai, eu já fiz naquela hora quando eu tava assistindo com a mamãe. Eu já fiz naquela hora. Brinca, por favorzinho. Brinca, papai. Brinca de Espera aí, bicicleta. mulher, eu já vou, não é só assim não. Tá bom. Vá fazer xixi. Eu já fiz naquela hora. Papai, a gata tá comendo. Ó, tô penteando.